Vamos falar agora um pouco sobre o projeto aerodinâmico de rotores para helicópteros. Vamos iniciar fazendo algumas analogias com tecnologias de aeronaves de asa fixa. A primeira analogia é o uso dos perfis supercríticos para postergar o drag raise com o Mach. E aqui a gente faz uma analogia com aeronaves de asa fixa que voam no regime transônico com pás avançando. E usamos também arqueamento nos perfis para aumentar o CL máximo. E aqui a gente tem uma analogia com as asas operando próximas no stall. E aqui é um ponto importante para as pás que estão retrocedendo aí no nosso rotor. O rotor ele opera com uma ampla faixa de Mach de incidência e normalmente a gente usa esses diagramas de figuras de 8, que estão representados aqui no canto direito, para representar essa variação de número de Mach e incidência. Essas curvas são válidas para um dado valor de razão de avanço μ e estação y, e conforme a gente avança na razão de avanço μ, o diagrama vai se expandindo e vai se aproximando dos limites de CL e de Mach. Então, como funciona aqui o diagrama de 8? A gente tem no eixo X o número de Mach, o eixo Y o alfa, e nós vemos aqui, lembrando dessa imagem, que temos o psi, né, o ângulo de azimuth partindo de zero nessa região 90 graus aqui, depois 180, 270 e voltando para 360. Nós vemos que em 90 graus, ou seja, a pá por aqui, nós temos aqui um pico de número de Mach. Nós atingimos aqui nesse exemplo um número de Mach de 0,7 e um ângulo alfa próximo a zero. E no lado oposto, aqui com a pá no pico dela de retrocesso, em 270 graus, ela está operando em um número de Mach de 0,4 e um alfa de aproximadamente 12 graus. Então esse diagrama de 8 ele mostra toda essa evolução de alfa e Mach ao longo do giro da pá. E se nós considerarmos aqui um perfil padrão NACA 0012, nessa figura de diagrama de 8 a gente coloca aqui o limite onde a gente começa a ter um drag raise de compressibilidade, aquela região onde o efeito de Mach na ponta começa a aumentar muito o rastro da pá. E o limite aqui de CL máximo, esse é outro perfil aqui nessas linhas tracejadas. Esse diagrama de 8 infelizmente está acima do limite de CL máximo, então não é um diagrama de 8 interessante. E se nós trocarmos o perfil por um perfil avançado, esse NPL 9615, o diagrama de 8 ele fica dentro dos limites, a gente não tá ficando acima desse limite de CL máximo, e portanto é uma operação interessante. Normalmente a gente tem um compromisso ou um trade-off entre o CL máximo e o coeficiente de momento. Para o maior coeficiente de momento, ele vai complicar o nosso projeto do helicóptero porque ele aumenta as cargas no sistema de controle e é uma consequência do maior arqueamento do perfil. Nesse gráfico, a gente tem um comparativo do perfil NACA 0012, ele tem um CL máximo de 1.1, e mostrando aqui esse perfil RAE, esse perfil mais avançado, 9645, com uma espessura relativa também próxima de 12%, ele fica com um CL máximo próximo de 1.6, mas ele aumenta muito o coeficiente de momento do perfil, provavelmente é um perfil com mais arqueamento, e sempre existe esse compromisso. Quando a gente vai aumentando o CL máximo e o arqueamento, o nosso coeficiente de momento vai aumentando em módulo, né? Nesse gráfico aqui, CM e Mach, ele vai assumindo cada vez valores menores, e dessa forma a gente sempre tem um compromisso. A gente não conseguiria, por exemplo, usar um perfil mega arqueado com CL máximo acima de 2, porque o coeficiente de momento ficaria cada vez mais negativo, complicando o nosso sistema de controle. Os perfis ao longo da pá eles são otimizados para as incidências e números de Mach locais. Se vocês lembrarem no diagrama de 8, eles variam bastante, né? O envelope é bem grande de variação de incidência e número de Mach local. Normalmente, para a ponta, nós empregamos aerofólios de mais velocidade, pela maior velocidade relativa. Aqui no meio da pá a gente emprega aerofólios de maior sustentação, com um momento pitch down, ou seja, que leva o aerofólio para o nariz para baixo. E aqui na base do aerofólio nós usamos perfis mais apropriados para um regime de baixa velocidade, já que a velocidade relativa aqui é menor.
Existe uma característica muito interessante aqui numa pá que opera com flapping, que é diferente de uma asa de aeronave que não tem movimento de flapping, que é o stall dinâmico. Em regime permanente, a curva CL-alfa de um perfil normalmente tem a região linear aqui, depois uma região não linear com o descolamento da camada limite, e a gente tem o stall, onde o perfil perde a capacidade de gerar sustentação e a gente tem uma derivada negativa na CL-alfa. E quando a gente está trabalhando com uma pá flapping, aparece um loop de esterese, dada a dinâmica local de geração de vórtices. Então a curva, essa linha contínua, nós temos um delta alfa e um delta CL,